Olá, sinta-se bem-vindo ao Atual, o site de notícias do Amazonas, nesta véspera de feriado da independência aqui no Brasil. Hoje nós vamos discutir a violência urbana na capital amazonense, um foco mais voltado para os assaltos a ônibus também. Somente segunda-feira ocorreram 9 assaltos a ônibus, praticamente simultâneos e em grande parte na zona norte da capital. Esta semana também um vídeo que foi postado aqui no nosso Atual viralizou. Esse vídeo mostra a ação de populares batendo, espancando um desses ladrões do transporte público, um desses ladrões que assaltam ônibus, onde estão os trabalhadores por lá. Vamos rever essas imagens. Amarra ele, ele estava saindo, ó, ele vai arrastar. Segura ele! Bota! Segura! Deixa não, caralho! Pega! Deixa não, caralho! Vai conseguir sair! Pois é, e esse episódio aí aconteceu, não foi na área periférica de Manaus, foi na Avenida Getúlio Vargas, ali por trás da Beneficente Portuguesa, onde há uma parada de passageiros de ônibus ali muito enorme, e foi exatamente lá, portanto, no centro da capital. Aqui conosco os jornalistas Valmir Lima, oi Valmir, e olá, também o Kleber Oliveira. Será que esse tipo de comportamento da sociedade, de aspas, fazer justiça com as próprias mãos, não aguentando mais tanta violência, é o caminho, Valmir? Olha, Patrick, não, eu acho que não. Acho que não é o caminho, mas esse tipo de cena nos faz refletir, né? Sobre vários aspectos da violência. Primeiro, eu queria destacar essa questão do assalto a ônibus, né? Por que o ladrão resolve assaltar pessoas que está praticamente ali no mesmo nível dele, né? De nível social, né? São pessoas que anda de ônibus, são pessoas de baixa renda, têm dificuldade de comprar um aparelho de telefone celular, por exemplo, né? E é ali que eles atuam, né, principalmente. A gente tem visto muito isso, não só dentro dos ônibus, mas nas ruas mesmo. Os ladrões assaltando pessoas que têm um aparelho de telefone celular nas paradas de ônibus, isso é comum, né? Ali no Distrito Industrial, na Fundação Nokia, por exemplo, minha filha estudou lá até 2 anos atrás, e era muito comum os alunos chegarem no dia seguinte relatando que parou uma moto e os assaltantes levaram os aparelhos de celular de todos os estudantes. Então, ali são pessoas que o pai às vezes faz um esforço para comprar um aparelho de telefone, né? E o ladrão vem e leva. O assalto a ônibus é um pouco isso. São pessoas de baixa renda que perdem aquilo que conseguem com muita dificuldade, né? Então, por que isso ocorre? Porque ali o ladrão vê uma presa mais fácil, né? São pessoas que estão muito mais desprotegidas desse sistema de segurança pública ou de segurança privada, né? O Kleber vai comentar isso, que a gente já tinha conversado inicialmente, mas essas pessoas, elas estão muito mais vulneráveis, né? E são presas muito mais fáceis para esses ladrões. E uma questão interessante, Valmir, é o seguinte: esse tipo de roubo em ônibus
ele é corriqueiro, frequente e diário, porque o assaltante, o produto do assalto é muito pouco, né? O que ele leva ali? Ele leva celular, né? Se leva celular, pouquíssimo dinheiro, porque a maioria das pessoas no ônibus usam o vale transporte ou o cartão. Então, o fruto desse roubo é muito pequeno. Então, o que ele rouba hoje, ele já se livra, já gasta esse roubo hoje mesmo. Amanhã Troca. ele já... Isso. Troca isso como na boca de Isso. fumo. Então, amanhã ele já está roubando de novo. E amanhã ele já rouba de novo, porque ele não consegue fazer um volume de bens roubados, né? Ele se livra. Então, isso se torna diário. Outra coisa, como o Valmir bem colocou, o espaço do ônibus é um espaço limitado, fechado, né? O passageiro não tem para onde correr. Ele fica realmente muito vulnerável à mercê do assaltante. Então, daí essa particularidade do crime, né? Do crime nos ônibus de Manaus. E a gente perguntou aqui se esse é o caminho, essa justiça com as próprias mãos. Os nossos seguidores aqui do Atual, na nossa página no Facebook, a Pérola escreveu: não é o caminho, mas que a população anda revoltada, isso não podemos negar. Está explícito isso pelo comportamento e o tratamento que eles andam dando aos infratores. E a segurança? Onde é que fica nesse papel todo aí? Pois é, Patrick, é isso que eu digo. Quem tem dinheiro está pagando segurança, né? Você vê aí os assaltos a shopping, por exemplo, é muito raro, né? Por quê? Porque lá tem um sistema de segurança particular, né? E ali as pessoas estão mais protegidas. Já quem não tem dinheiro para pagar a segurança está muito vulnerável, né? Porque a segurança pública não dá conta de atender a demanda de crimes, né? Não dá conta de combater o crime, e por isso fica correndo atrás, na verdade, tentando prender os assaltantes, e quando prende, né, tem esse problema também. Às vezes quando prende, a justiça manda soltar, ou ele não é preso em flagrante, vai, né? Mesmo preso em flagrante, fica muito pouco tempo na cadeia, paga uma fiança e é solto. Então, o nosso sistema de segurança é muito deficitário. E aí a gente convive com essa onda de violência, né? Que vai desde os pequenos delitos aos crimes mais graves. Como e boa parte desses assaltos, desses roubos, estão associados ao tráfico de drogas, né? Que é um bem ali que o assaltante pega e rouba, às vezes até para pagar a dívida do tráfico, né? Então, o tráfico de drogas cresceu muito em Manaus, muito mesmo, e criou uma rede de crimes muito grande, né? O Atual publicou isso lá no site, está publicado. A prisão de uma quadrilha especializada em roubar casas em condomínios de luxo. Quer dizer, a classe média alta também está sujeita à violência, mas com menos frequência, né? Então, tudo isso está associado a outros tipos de crime, não é uma coisa somente isolada, né? Vocês acham que tem a ver, como alguns defendem, o aumento da criminalidade, com a crise financeira, o desemprego, na avaliação de vocês? Porque eu sou de um tempo em que nossos pais diziam assim: olha, a gente não vai roubar porque está sem emprego, a gente vai procurar algum tipo de trabalho. Ou será que para a pilantragem isso é um trabalho, roubar? Patrick, tem a ver com a violência, mas isso é uma situação que você percebe muito nos países mais periféricos, né? Por exemplo, a Europa teve uma crise violenta, né, de 2008 até 2015, ali a Europa viveu, já em 2016 começou a melhorar a situação em vários países, mas não se via, pelo menos aqui não chegou para a gente relato de que aumentou o número de assaltos ou de roubos nas ruas, né? Porque a cultura lá é diferente, né? Então, aqui não, a gente tem a cultura do levar vantagem em tudo no Brasil, está enraizada nas pessoas, né? E aí, quando você não tem de onde tirar, você passa a roubar, né? Então, isso precisa ser combatido, acho que desde a escola, né? Precisa ser combatido, mas
o que a gente percebe é que com o aumento da crise financeira ou da crise econômica, o aumento do desemprego, aumenta também o número de roubos. As estatísticas mostram isso. Né? O que não chega a ser exatamente uma desculpa para quem pratica isso, né? Porque o crime ele tem muito a ver também com uma questão de escolha, né? A crise financeira, a crise econômica, ela influencia bastante. Mas há opções, se for procurar, há opções, né? Honestas, inclusive. Mas como o Valmir bem colocou, essa questão de levar vantagem em tudo contribui muito, né? O brasileiro, por exemplo, se ele puder burlar as coisas, ele burla, mesmo sem necessidade de fazer isso, né? Então, todas essas questões, reunindo essas coisas, acaba levando a isso. Agora, o mais interessante, Patrick, que você colocou logo no início, é que essa questão de pegar o assaltante, espancar, fazer justiça com as próprias mãos, isso leva a um outro problema, né? Que a sociedade acaba atribuindo a si, né, o poder de fazer justiça. E quando não é, a gente tem as instituições responsáveis por isso. Pois e aí os comentários estão surgindo aqui, né, Valmir? O Marcelo Diniz diz: crise nenhuma é desculpa para formar bandidos. Tá certo, né, Marcelo? Você vê, por exemplo, Patrick, um exemplo aí que a gente tem são dos haitianos, né? Eles chegaram em Manaus, estão trabalhando, ganhando dinheiro de várias formas, né? Não viraram pedintes nas ruas, mas estão aí vendendo picolé, vendendo balas, fazendo outro tipo de serviço, conseguindo trabalho que às vezes o garoto lá que é o bom vivant, né, que sai à noite para assaltar, não quer fazer, né? Ele trabalha mais pesado nas empresas e aí ele opta por praticar assaltos, né? Dorme até meio-dia e final da tarde ele come e à noite ele sai para praticar assalto. Então, de dia mesmo, como a gente viu nesse caso do vídeo, em que o rapaz tenta assaltar um ônibus de dia e é espancado. Pois e aí, Kleber, para eu encerrar, eu te pergunto, a gente não viu um carro da polícia e na área central desse vídeo que viralizou depois de ser postado pelo Atual. Mesmo assim, você acha que a polícia, que não pode estar, evidentemente, um policial ao lado de cada cidadão, mas está fazendo o seu papel direito? É uma carência, né, Patrick, dessa questão da atuação da polícia, que aqui a gente tem que deixar claro que é da polícia militar, né? Quem atua nas ruas no policiamento ostensivo é a polícia militar. Há uma carência disso e a polícia tem até uma certa razão em alegar que falta pessoal para isso, né? Mas também, por outro lado, na época do Ronda no Bairro, né, que é o mesmo efetivo atual que a gente tem hoje, era o mesmo efetivo daquela época, do governo Omar Aziz, a polícia estava na rua, a gente via os policiais na rua, o Ronda no Bairro era presente e não havia tantas ocorrências de roubos, nem sequer eu não lembro de saber de estatísticas de roubo a ônibus nessa época do Ronda no Bairro. Infelizmente era um programa de segurança pública de governo, não era um programa de Estado, né? Então, entrou um outro governador e descontinuou esse programa, ou seja, foi tirando verbas, foi reduzindo, foi deixando para lá e o programa simplesmente acabou. E a gente sabe que deu no que deu, né? A gente hoje tem uma insegurança, uma polícia que a gente não vê nas ruas e essa questão da violência toda. E uma população desguarnecida, desprotegida em sua maioria das vezes. Muito obrigado a você, Kleber, muito obrigado. Nada, Patrick. E muito obrigado a você que está conosco aqui no Atual. A gente vai voltar com Expressão no Ar na sexta-feira. Afinal de contas, amanhã é feriadão, né, gente? A gente quer aproveitar um pouco também. Grande abraço.